a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro, você se conecta com o que ama. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado. Hoje é dia 8 de maio, Dia Nacional do Turismo, e eu queria aproveitar aqui então para cumprimentar todos que trabalham nessa atividade, praticamente toda a comunidade de Gramado, também aqueles que ajudaram a fazer a história do nosso município e que certamente somos hoje a referência nacional do turismo, se deve então ao trabalho de tanta gente no passado e também o pessoal aqui no presente. E também estamos aqui hoje, patrocínio da Golden Lagueto, multipropriedade, e da Claro. Lembrando que a Claro sempre tem uma grande oferta para você. Assinando a banda larga de 350 MB, você leva 500 MB mais a Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos 6 primeiros meses. É importante você ir até a loja Claro na rua São Pedro 514 e consultar as condições de aquisição. Claro, você merece o novo. Hoje estamos aí em plena semana já da Festa da Colônia, iniciou dia 30 e vai até dia 18. E é muito difícil tu achar um agricultor, um colono, que não esteja envolvido diretamente com a Festa da Colônia. Mas hoje o nosso convidado, Gilmar Cavicchione, ele está indiretamente, é o pai da nossa princesa da Festa da Colônia, a Manu, e certamente também tem muitas histórias para nos contar, lá da Furna, da Pedras Brancas, enfim, dessa família Cavicchione. Também estava conversando com ele antes de nós iniciarmos aqui o programa, que aqui tanto Cavicchione como Cavicchione, a mesma família aí, e todos eles aí, a grande maioria, tem uma ligação muito grande nas nossas colônias e também hoje são empresários aí, diversos setores da comunidade. Prazer te receber aqui, Gilmar. Boa noite a todos. Sabe, não é muito fácil vir aqui hoje falar um pouco, é a primeira vez mas isso aí é tranquilo, da minha vida. E falou da candidata à princesa, isso. Daí eu já teve mais duas candidatas que foram duas no ano 2000 e 2007. Beleza, coisa boa, então nós família... Sempre ajudemos a Festa da Colônia, trabalhei 3 ou 4 anos também, desfilei com os boi de lá da Furna e na Linha Bonita, depois foi cancelado. Na Furna eu fiquei em 4º lugar aquela vez, que a corrida de careta até tinha concurso. Tinha concurso, ganhei um troco bom na época. Coisa boa. Aliás, falar em concurso e carreta, vai ter o desfile, sabe? Agora, né, Cavicchione? Mas, Cavicchione, deixa eu te falar o seguinte. A gente aqui convida aí sempre pessoas de várias regiões do município, que é cidade, sempre para a gente lembrar um pouco do passado, um pouco da história, né, do município. E tua família toda ela é realmente do nosso interior, né? Os teus pais, eles nasceram aonde? O meu pai nasceu na Linha Bonita e a minha mãe nasceu na Furna. Como é que era o nome do teu pai? O meu pai era Guilherme Cavicchione e a minha mãe era Maria de Giacometti. Giacometti, né?
Eles, então, na Linha Bonita Eles casaram, foram para a Linha Bonita. Depois da Linha Bonita, eles vieram morar onde é que mora o Milton até hoje, assim. Certo. Meu pai sempre morou. Tá, me diz, ali na Linha Bonita, onde é que eles moravam? Eles moravam ali perto atrás do moinho, pro outro lado, dentro do poteiro. Onde é que é o Nico Cavicchione? Tá. Sempre tem moinho também. Era Cavicchione, meu pai foi moinheiro na Linha Bonita no tempo do pai dele. Certo. Mas eu não... Você não acompanhou. Muitos anos. E ali eles casaram e foram morar na Linha Bonita. Foram morar na linha... no mesmo lugar. Daí assim, coisa. Aí o meu avô da Furna aí tinha uns pedaços de terra, meu pai veio morar na terra que Jacomete, da outra da família Jacomete. E onde é que eram que os teus pais moravam? Onde tu mora hoje? Não, onde é que mora o Milton. Tá, ali onde é que mora o Milton. Sim. Só era pro lado de cima na estrada, depois pro lado de... O pai fez a casa, depois pro lado de baixo. Ali. Mas nós nascemos tudo pro lado de cima da estrada. Tá. E claro, hoje tu mora na Pedras Brancas, um pouco para baixo. Ali, 1 quilômetro. Na realidade, entre a Furna e a Pedra Branca, mais ou menos dá uns 4 quilômetros, né? Da sociedade. Até na casa dá 3. A antiga sociedade. Daí dá 4 quilômetros. 4 quilômetros. Tá. Milton, na tua infância, assim, quantos irmãos tu tinha? Nós temos de 5 irmãos. 5 irmãos, 2 irmãs, tem uma falecida, que era da fruteira lá, Cavalho, e tem uma viva ainda. Daí tem o Pedro e o Milton. Na tua irmã era casada com Cavalho e da fruteira da Floresta. Da Floresta. Da Floresta faleceu faz 10 anos. 10 anos já. Vai para os 11. Já assim. 11 anos. Então, e a tua infância lá? Como é que era? A minha infância... O que tu lembra, assim? Nós sempre tivemos cavalo. Nosso transporte era cavalo, né? E meu pai tinha umas terras na Linha Nova, nós ia sempre a cavalo. E na escola, depois de uns 10 anos, nós sempre vinha a cavalo também. E vocês iam a cavalo para a Linha Nova, qual é o trajeto que vocês faziam? Uns 3 quilômetros. Assim, mas vocês faziam por onde? Subia pela Pedras Brancas, subia aqui logo para frente do Milton, naquele atalho ali. Tá. Daí nós saía ali, vamos dizer, lá perto do Vale a Pena Viver, nós passava ali para ir para a Linha Nova. Sim, ali embaixo. E daí nós ia no moinho, na Linha Bonita, que daí já era um irmão do meu... Seu Nelson? Não, o tio Pino. Seu Pino, tá. Daí nós entrava ali no Luizão Wagner, hoje assim, nós atravessávamos, nós saía lá no Ari Cavicchione, por dentro dos matos aí. Daí nós íamos no moinho lá. Vocês levavam milho? Nós levávamos milho, arroz e trigo. Tá, mas o arroz que batia? Não. Daí eles descascavam lá. Descascava lá, que batia, descascava. Descascavam lá. Não sabia que ninguém descascava o... Daí hoje eles tinha um dia por semana, cada 15 dias que descascavam. E curiosidade, como é que era o descascar o arroz? Como é que eles faziam? Eles botavam dentro de uma maquininha bem pequena. Tá. Depois o Dom Nelson aí já tem uma máquina bem grande hoje lá que ele mora. Mas na época era uma coisa que nem a pedra que moía o milho. Às vezes tu chegava lá, não estava funcionando, tinha que vir embora e voltar no outro dia para buscar a farinha. Nas primeiras épocas, né? E daí tinha mais moinho na Furna também. Tinha um na Furna, tinha um no Arroio Furquia, tinha um na Linha 15. Pois é, tu lembra quem eram os donos desses moinhos? O da Furna eram os Tegner, aí, assim, mas antes tinha até o Zanotti aí tinha... Pai da família do Darcy? A turma ali. O vô dele, do Darcy, tinha moinho ali. Eu não me lembro se era na Furna ou no Arroio. E daí no Arroio Furquia, que eu me lembro, era o Catucci, o Antônio Pedro Catucci. E ali era mais ou menos lá na descida, né? Na curva ali, né, que tem o... Vai para Lajana? Antes do bueiro ali, da ponte ali, tinha para baixo, assim, ali. Ainda tem um pedaço do moinho lá de em pé, assim, hoje ainda, né? E o outro que tu falou, então? Na Linha 15, depois daí saiu da Furna, veio aí na linha aqui, na Cascatinha, aí daí era os REC. É os REC que... daí já é mais no... Sim. Mais no fim, assim. Que a família REC mora, eles têm ainda a casa do ali, Bigode aí, que nós sabemos aí, eram os pais dele que tinham esse moinho Bigode aí. E aquilo, por exemplo, muitas linhas, muitas colônias,
eles tinham armazéns. Tinha. Ali naquela região tinha armazéns. Na Furna tinha o armazém do Naldo Ré, que eu me lembro assim, depois tinha o Pedro... do Nicolotti depois tinha o Tílio Tegner, que tinha também, daí foi o último, assim. Certo, daí no Arroio Furquia tinha o Marino Calgaro, que eu me lembro, e o falecido, hoje são tudo falecidos, sim. O Aurélio Calgaro também tinha ali, no Escariota. Ali. Aqui na linha 15, ali onde é que tem a escolinha que mora o Avelino ali, tinha, eu me lembro do Sarafim Rec. Porque eu lembro que era criança, né? E tinha o Antônio Mazotti, o saudoso Antônio Mazotti. Vendia bala, né? Então ele ia distribuir as balas. A gente era criança e ia junto com ele. E eu lembro que tinha muitos armazéns no interior. Tinha 3 só no lado da Furna. Pois tinha muitos armazéns. E daí tinha o salão em sábado, mas era em domingo o salão, que nem o salão da Furna. Sim. Que ele vendia as balas, mas vendia muito, né? Na época amontoava. Tinha muita gente. Tinha, a gurizada vinha tudo no salão, gurias e rapazes vinha tudo no salão. E assim, Gilmar, me diz uma coisa, ali, tu estudou ali na escolinha? Eu estudei até a quarta série. Mas tinha a Brisoleta, então, tu estava falando antes, que era de manhã e de tarde. Do lado da atual sociedade ali, né? Sim. E a escola era São Paulo, nome que é o padroeiro lá da comunidade, né? Inclusive em janeiro sempre tem a festa. Tem a festa, tudo São Paulo. E tu lembra assim dos teus professores? Eu me lembro que era assim, eu vou dizer o nome dela, Maria Benetti, né? Hoje ela é casada, assim, já tem neto e bisnetos. E daí eu me lembro da Irani Petef. Pois a Irani casou com o Setão, né? Sim. Infelizmente faleceu há poucos dias aí, né? A Irani Petef eu me lembro da... como é que é o nome da outra? Que eu disse que era casada com o Arista Passola, a Laci Anner. A Laci, Anner, daí mais já no fim. Passola, né? E ali era aquela multissérie, né? Todo mundo estava... De manhã e de tarde. Sim, mas eu digo, era todo, primeiro, segundo, terceiro ano, até tudo o quarto junto. E depois daí o quinto. E qual é que eram as brincadeiras do colégio? Era se esconder no mato, de pega-pega e depois, assim, nós tínhamos uma bolinha de cabelo de milho com uma meia, quando tinha, né? E ficava brincando ali. Era aquilo, jogava. Tu me contou que tinha que fugir da... se a Maria... a Sila pegava nós lá. Sila Rec. Isso, mãe do Lauri, né? Nosso querido amigo Lauri. Ligeirinho também. Então, eles moraram muito tempo. Vocês jogavam lá na horta e... Na frente da escola, aí tinha um armazém, né? Daí se caísse a bola lá, era um problema, né? Claro. E assim, em casa, na tua infância, tu ajudava? Assim, desde tu falou que ia no moinho e tal. 6, 7 anos, nós já... Meu pai sempre teve bastante animal, nós até amansava junta de terneiro assim para vender, daí ganhava um troco. E nós tínhamos um campinho ali na frente, hoje onde é que é o mito aí, às vezes até o pai vinha jogar com nós assim. Sim, brincadeira. Brincadeira, nós tínhamos um campinho. E o que é que vocês produziam assim mais? Mais de tudo era uva e figo. Vocês vendiam por mazoca? E o pai sempre tinha umas vacas de leite, né? Passava o leiteiro. Sim. Mas o mais produziu era fruto. Sim. Que tinha a temporada, né? Que o Elício. O Elício, quando começou com a caminhonete que o Felipe tem hoje, ainda nós levava de cargueiro até na fábrica. Depois ele comprou essa caminhonete que o Felipe tem hoje aí, daí ele vinha começar a recolher. Recolher aquilo ali. E ali enfim, começa a circular, começa a crescer, adolescente e tal. Tu falou dos fins de semana. Era só tinha o futebol, já tinha o campo ali. Tinha, o campo era caído, diferente. Sim, era bem caído, mas nós vinha da Pedra Branca e a Furna e Morro Redondo e Laziana,
todo mundo, linha aqui, todo mundo se amontoava ali na Furna. Ali jogar ali. E seguido tinha festa ali, baile, tinha. Dava. Domingo à tarde tinha. Sim, 3, 4 bailes durante o ano, às vezes 5, né? E o baile de fim de ano, que era do sócio da Furna, era sempre, se era dia 31, era segunda-feira que era o baile. Era no dia. Era no dia. Quando eu me lembro. Tu sabe que... Depois começou a mudar, né? A Furna, eu me lembro assim de história, eu falo porque a gente tinha essa convivência. A gente ia junto com o Lício, com a reitoria, nos colonos, a gente ia com o Remy, com o Lírio, com o Ernie Jacomete para ver o jogo da Furna. Eles teve um período que, aquele tempo, os jogadores dos times da colônia, eles eram mais do lugar, do lugar ali. Então tinha um dos, eu lembro que jogava os Mazotti, os Niclotti, o Nico, o Marino, o Luiz Benete, o Luizinho, o Nico e o Nelson. Então a Furna tinha um baita de um time. O Marino Nicolotti, o Remy Branchini. Sim. O Marino era o zagueirão. O Remy também. Acabou jogando no Gramadense, o Remy também, o Lírio também. E daí o Lírio e o Lírio e o Lício e o Remy, eles vinham muito na Furna. Sim, era o Mazotti, né? Daí o Remy é meu padrinho, né? E o Lírio é padrinho do Milton. Então legal. Eles vinham muito lá no pai, assim. Daí nós era afiliado deles. Cada bola, de certo, né? Claro. E amizade com meu pai. E naquele tempo tinha muita rivalidade nas colônias. Ainda mais que a Serra Grande e a Linha Nova. Isso é verdade. Furna, Linha Nova. E a Serra Grande, eu me lembro uma vez lá na Furna que deu um jogo lá. O Lírio não me lembro, eu me lembro do Nico e o Nelson, coisa assim, mas nós era bem pequeno, né? Uns 7, 8 anos. Eles sortavam os foguetes, tinha 2, 3 carros que veio da Serra Grande e sortavam os foguetes quando passavam os carros da Serra Grande, eles ganharam lá o jogo. Sim. E eles sortavam os foguetes embaixo dos carros. Imagina, né? De tanta rivalidade que tinha. Mas era uma rivalidade lá dentro do campo, claro, não era de briga, era que nem... Mas era muito forte porque aquilo eram os jogadores da própria localidade. Era que nem dar de bico o Nani, né? O Nani, Noé lá, jogou muitas vezes na Furna. Sim. O Nani é uma daquelas figuras que marcaram a época no futebol. Dá de bico. Dá de bico, né? Então, mas ele jogava mais na linha nova. Ele jogava mais na linha nova. Ele vinha lá na Furna, assim, os veteranos e coisa assim. Se o meu pai precisasse de uma partida que vinha erguer um time bom de foda, e ele ia lá na linha nova, o Nani... Chamava o Nani. O Marino Caigaro já morava, eu acho que ele já estava morando em... Não sei se era lá no Arroio Furquia, assim. E daí quando dava umas partidas mais fortes, meu pai ia na casa, tipo, durante a semana, tomar um chimarrão e convidava, porque... Para poder, eles queriam reforçar o time. Eles queriam ganhar o jogo, né? Ninguém queria perder. Ninguém queria perder. Isso aí. E depois tu começou, adolescente, vida mais a Gramado. Tinha o padre ia rezar a missa uma vez por cada 2 meses, e aí você subiu não, vim para cima aqui na missa, nós vinha pouco aqui em cima, mas era na Furna e tinha na Pedra Branca. Eu passei a comunhão aí naquela igreja, bem na frente do Darcy hoje. Não é a igreja. Tu lembra dos padres da época? Mais do que eu me lembro assim é do Mané ali, Padre Mané, Luiz Mané aí, e depois assim, mais tempo assim, veio o Isidoro. Padre Isidoro. O Cônigo, né? O Cônigo Isidoro. O Padre Scholl também teve daí eu não me lembro muito. Daí o Padre Lídio. Sim. Mas pegou o Padre Mané, foi ele mais tempo ficou em Gramado, acho. Para mim, eu acho que eu passei a comunhão com ele e assim, daí o bispo vinha lá na Furna passar... Isso era no tempo que os padres iam almoçar, jantar na casa dos colonos. Isso aí, né? E daí depois começou a mudar, né? Claro, mas isso em todas as Mas bem dizer, o padre da nosso lugar há muitos anos, assim, que nós sempre conhecemos, era o Mané ali. O Luiz Mané. Ele é da família dos Mané. Dos Mané aí, daí Mato Queimado ali. Eu casei com ele e batizei 2 filhas com ele. Ele foi
Ele foi muitos anos padre no nosso lugar, e falava um jipezinho e lá, ele né? vinha, mas ele vinha juntar esmola assim, e ele botava a cara, a tapa, ele tinha os fabriqueiros, mas ele vinha recolher. Ele foi um padre que trabalhou muito. Muito. E falando em recolher esmola e tal, na verdade, até hoje, na igreja ela tem um sistema, tem a matriz. Mas hoje Mas tu chegou a frequentar uma festa de São Pedro aqui no centro? Sim. Também se preparavam? Assim, nós vinha aí uma vez, aquela vez que eles botaram, tinha uma vez que deu uma rifa de um Fuca, que corria na hora, no dia de São Pedro, de tarde, aí de noitezinha. Deu um sorteio, eu tava aí. Mas tinha um pavilhão de madeira? Isso é muitos anos, nem isso é antes do ano 80. Mas naquela época um Fuca era um baita veículo. E tinha o prêmio aí, era um Fuca, né? Nós antes do programa estávamos comentando, Cabetião, da questão do leiteiro, que era o nosso meio de transporte. A gente que na mesma faixa de idade, para ir para a colônia, para vir poucos tinham carro, né? Para vir para médico, para todo mundo ocupava o leiteiro. Vocês vinham com o leiteiro. E tu lembra alguns leiteiros? Eu me lembro do Miro Benetti. Eu me lembro do Lante aí, eu não me lembro mal o nome dele, assim. Sim, mas é a família Lante. Tem e Paulo, daí o Ari Noel, também me lembro muito, vim muitas vezes com ele. O Cid Benetti também, que era da linha nova, ele tinha linha de leite aí. Depois eu me lembro assim, eu também fui leiteiro, depois foi o Darcy, meu primo lá da Furna Caviccioni, também foi o falecido Valério Caviccioni, também foi muito tempo. E depois foi o Darcy, depois foi, eu acho que foi eu, depois o Ernesto Cavalli, também puxou muito tempo. E ultimamente aí até o irmão o Chico, o irmão dele, do Chico Guerra lá, o Valdir. O Valdir Guerra. O Valdir também puxou leite. E era o meio de transporte. Depois daí já proibido. O coisa assim, os Nicolotti, o pai do Santo e do Marino, botaram uma Kombi aí, daí já começou a ser o leiteiro menos. Sim. Daí tinha até porque era perigoso. Daí começou a ter um micro-ônibus, daí assim. Isso aí. Mas, uma curiosidade, assim, quando é que tu lembra, assim, tu lembra da primeira vez que tu viu Gramado aqui, a cidade? Isso era 7 de setembro. Sim, mas que idade tu tinha? Uns 10 anos. 10 anos. E 8, 9. E o que tu lembra da época? Assim? Desde lá do Corpo de Bombeiro, eu acho que até aqui na Rua da Cooperativa, aí na Rótula, aí, não tinha asfalto. Não, provavelmente não tinha. Porque eu me lembro quando eles fizeram o asfalto do hospital do Érico para lá. Isso ali foi aí pro ano 80, 78, 79. O Zé Balzaretti. Fizeram daí. Na Rua da Cascata. Nossa satisfação era vir no Gramado com a escola, e cada um tinha que levar uma bandeirinha do Brasil, para desfilar. Para desfilar até o centro, né? E todo mundo vinha no caminhão do leite. Para desfilar aqui. As 3 escolas, a Pedra Branca e a Furna, e a linha 15 veio tudo no caminhão, vinha 50, 60, 70 alunos. Imagina, em cima do caminhão. Que loucura. E a cidade ia toda para a rua para ver o desfile. E era sempre o dia 7, né? Não era... Sim. Importava o dia da semana, era dia 7. Era dia 7. Se o dia da semana era segunda, era dia 7 que... E assim, o que tinha aqui pelo centro? Era bem diferente, né? A praça era bem mais grande, que eu me lembro assim. Não dá nem para escrever muito de saída, assim, né? Porque tinha pouca coisa de casa. Comércio, assim, eu me lembro do Parmegiani. Eu acho que o Parmegiani foi um dos primeiros aí, né? Ele tem. Porque aliás, o senhor Danilo, eu conheci aqui no programa também, eu conheci o Abel Parmegiani, que era pai do Danilo. Danilo, né? Isso.
do coisa. Do armazém, ali, o pessoal do armazém. Daí assim, ele vendia ali um pedaço de pão, um pedaço de linguiça no lado da porta, assim, tinha duas portas ali numa vez, ele tinha um boteco junto ali, né? Tá. Daí tu queria almoçar de meio-dia, a maioria dos colonos que vinha para a cidade ia lá comer um pedaço de pão e vinho, uma linguiça. Sim. Tu chegou a pegar, de repente, com a família ali, que o pessoal tinha o hábito, algum desses armazéns tinha o tizote ali perto do hospital. Me lembro do tizote. Eles faziam o bucho, o sartório também. Tu lembra disso? Comia aí também. Parava, tinha depois da missa, ia comer uma puxada ali. Tinha que encomendar ainda, no tempo do Otávio Rossi, tinha que encomendar a comida. Né? Aí tinha o bucho com pão. Meio bucho, um bucho. Uma gasosa. Uma laranjada. Uma laranjada balsarete. Tinha vários locais, né? Mas eu lembro do tizote, o sartório. O parmegiane eu não lembro. O parmegiane vendia mais o pão da água, assim, tu comprava um pão que era aquele enrolado do... Pão d'água, grande. E cortava metade, daí tu pegava um pedaço de linguiça e um copo de vinho e ele te cobrava aquilo ali. E ali tinha um açougue sempre, né? Tinha era o coisa... Fugiu o nome dele agora. Eu conheci. Ele morava ali. Ele morava na esquina. Onde é que é hoje o Bensola, ali, né? Que era o açougue. Me fugiu o nome dele. Mas de qualquer forma... Ele era bem gordo. De qualquer forma... Aqui o centro tinha ali o Café Cacique, né? Não sei se tu lembra. Eu me lembro um pouco assim, aí quando eu era mais grande, a lanceria Dinda para nós era um top. Nós vinha de vez em quando porque era muito caro. E daí eu me lembro quando meu tio morava no centro ali, em frente, ali, tu sabe, né, que Tio Rico morava, não sei o nome da rua aí. Na João Petri, esquina ali. Daí ali nós gostava de vir aí, porque ele tinha o Milton e o Carlinho, né? Sim. E daí eles tinham uns carinhos, e daí nós se sortava de lá de cima, mas eles eram acostumados, daí nós quando via a polícia, nós corria. Era ali mais ou menos na casa do Major Nicolete? Descia, não, na outra esquina de baixo aqui, né? A João Petri mesmo. Aquela que sobe ali, perto do Super César, na frente ali. Vai em direção à Canela. Tio Rico morava ali. Sim. Vocês desciam ali. Descia na esquina ali. Porque na Borges tinha corrida de carrinho de lombo. Quando saía lá na casa do Major e descia, né? Era uma velocidade, aquilo... E daí a tia Amable, nós gostava muito dela. Certo. Porque ela era uma mulher fantástica. O Rico também gostava de futebol. O Rico também, mas a tia Amable, nós chegava aí, se nós levava, veio uns figos, coisas assim, ela fazia de tudo para nós, assim. Então era uma tia que nós gostava muito. Né? E me diz uma coisa, os carinhos de lombo vocês traziam ou eles tinham ali? O Rico, a turma, quando é que vocês arrumavam? Daí eles tinham aí, porque eles já eram mais modernos, né? Que nós lá. Eles aqui já tinham com eixo de ferro. Sim. Eles já eram mais do centro. E daí nós lá, nós também tínhamos carrinho assim, mas nós quebrava, cortava no mato uma roda, fazia roda nós mesmos. Sim. Aqueles eixos de madeira. De madeira, e daí quebrava fácil, porque era verde, né? Imagina. Na hora de uma curva quebrava. E daí nós ia lá no mato fazer outro. Legal. Ô, Cavichon, o tempo vai passando, já estamos aí, daqui a pouquinho já estamos chegando no final. Deixa eu te perguntar o seguinte, tu mora lá na Pedras Brancas, criou a tua família, está criando tua família por lá também. Então, quando tu casou e tal, tu já foi morar onde é que tu mora hoje? Eu saí de casa no ano 77 porque meu pai comprou aquela propriedade que eu moro hoje lá. E daí, para não deixar sozinho, nós plantava fumo na época. Daí eu fui plantar fumo com meu irmão, com o Pedro. Daí desde os 70... Vocês tinham estufa, né? Nós tínhamos estufa de fumo, nós plantemos... Eu e o Pedro plantemos até 2 anos juntos e depois eu plantei 2 anos sozinho. Daí veio essas máquinas aí, daí colhia e... Sim. E daí depois eu... E ali, além do fumo, claro, tu devia ter aquela... produzir para subsistência, para comer. Plantava um pouco de tudo, vamos dizer assim, que nem hoje. E o fumo,
que eram os supervisores? Eram o Nabor? Tinha o Nabor e o outro que tem as peças aí, o Oscar e o Tremarim. Tremarim, tá. E o irmão do Tremarim, que trabalhava no banco aí, o Roque. Tá. É do meu tempo também. E por que aos poucos foi parando? O pessoal em Gramado terminou, ninguém mais mudou. Porque era muito. Produzia muita gente. Tinha muita gente que vivia disso aí. Mas era uma ilusão, né? Porque quando tu planta fumo, tu não planta muitas outras coisas. Pois é. E daí eles te dão. Sempre eles faziam queria parar de plantar, eles faziam vamos te dar, vamos dizer que fosse hoje R$10.000 sem juros. Tá. Para tu fazer o que tu quer. Tá. Depois eles descontavam, vamos dizer, 100 arroba de fumo, tipo 1.500 quilos, já estava... Tu tinha que pagar para eles. Tinha que pagar. Sim, tu ficava amarrado com eles. Tu ficava amarrado com eles, né? Daí o pessoal foi... Era muito veleno na época, né? Sim. Era veleno de... Tu sabe algum caso de pessoas que sofreram com isso? O meu irmão, o Pedro, passava mal. Daí ele já abandonou o fumo por isso. Né? E daí eu fiquei. O veleno para mim nunca me fez mal. Né? Mas era forte o veleno. Era muito forte. Para tu ver o que o fumo... Assoprava, nós passava veleno, tu assoprava o nariz, caía os pavios de veleno, grosso que nem um dedo assim. Passava 25, 30 quilos de veleno num dia, de pó. Sim. E mais depois que veio, sem máscara, sem nada, não tinha. Uma máquina nas costas e... Que loucura, né? Mas ali tu parou com o fumo, enfim? Daí eu plantei pêssego na época. Eu plantei bastante pêssego, depois E quando é que tu começou a trabalhar assim, levando para a Ceasa, buscando na Ceasa? Depois do que eu me machuquei, teve um acidente, mas antes disso, o Suco Cavicchione, que é da Furna, aí foi meio o Darcy que comecei junto. O Darcy, né? Daí eu começou junto com o Darcy. Eu fiquei 5 anos com ele, daí eu tive um acidente de trator. E daí para sobreviver, na época eu estava muito quebrado, eu tinha um caminhão, comecei a passear, e deu certo, e daí... Como é que tu levava produto? A maioria eu só buscava. Produzia um pouco, aí quando me sobrava aqui, que eu ia lá, uns pêssegos assim, eu levava um pouco para lá. E aí tu trazia para o comércio? Eu trazia aqui para Gramado e Canela, né? E quantos anos ficou trabalhando? 15 anos. 15 anos. E como é esse comércio? Até interessante isso. Quando é que tu mais ou menos parou? Eu parei em 2015. Então tu... 10 para 11 anos. E nesses 15 anos mudou muito o perfil, o tipo de produto? Quando tu entra numa Ceasa assim, lá é uma coisa... É uma vida totalmente diferente, porque lá dentro tem muita coisa para comprar, mas todo mundo quer vender. Claro. Não é... Tem um que quer te lograr lá dentro, tem um outro que te vende a mercadoria boa, mas aqui, quando eu comecei aqui, não foi muito fácil, porque a gente não conhecia muita coisa, né? Claro. E daí tu... Mas o tipo de produto, por exemplo, lá no ano 2000, vamos dizer assim, quando tu começou, é o mesmo que de hoje? Mudou, tem bastante... A preferência da população foi mudando? Hoje assim tem mais qualidade e mais... Variedade. Mais variedade. Uma vez tu ia lá... O que era que tu trazia mais no início? No início eu trazia uva, mas não era muita coisa. Trazia pêssego também, daí eu já produzia, mas quando faltava aqui eu trazia de lá. Trazia bergamota, trazia laranja, o mamão. Tá. Os produtos, isso até hoje, o mamão vinha de verdura fora. Verdura também trazia, ainda mais quando faltava aqui, daí eu trazia mais, né? A Ceasa é que nem fazer uma faculdade para tu ir lá trabalhar. E quando dava essas mudanças de clima, assim, como é que tu administrava? Por exemplo, tu tinha encomenda, tu tinha os produtos. Às vezes tu vem período de seco, de muita chuva. Se seco é bom ainda. Mas às vezes quando o pessoal de lá tem sobrando, eles te ligam. Depois que eu consegui um telefone, uns 2 anos e pouco depois, no ano 2002, daí nós tínhamos telefone já.
Tá. E o dia que ninguém te liga é porque não tem mercadoria. Tá. Daí tu tem que ligar para eles e o preço... Essa é a pergunta, eu fiz nesse sentido. Como é que simplesmente de um dia para o outro muda dobra o preço? E aí tu tem que repassar aqui. Tem que repassar aqui. Às vezes tu não consegue repassar tudo, aí tu perde uma vez ou duas, depois tu desce uma semana, duas, para tu ganhar aquilo que tu perdeu. Quando baixa lá, tu mantém o preço. Mas eu vendia para um pessoal bom aí, às vezes eu até trazia ganhando pouco, né? Aumentou, nós temos que... daí eu mantia. E daí eles acreditavam, e daí por isso que eu fiquei... Nos meus 15 anos, eu só vendi para 5, 6 clientes. Eu puxava para uns aí, mas era quando era feriado que ninguém ia. Daí aqueles não tinham muito compromisso, porque tu me encomendou uma vez durante o ano, eu já te dizia o preço. Espera um minuto aí que eu ligo pro cara, eu já te dou o preço que vai custar. Quer? Se não quer, eu não trago. Né? Claro. Cabichon, nós temos que, como tu é morador da Pedras Brancas, nós temos que tem um assunto assim, que é muito triste, mas aí tem que falar, né? Faz um ano aí que aconteceu aquela chuva toda, essa catástrofe aí nossa. Infelizmente alguns vizinhos teus morreram. O Branchini e o Pericioli, Silvio. Como é que é? Forqueta, Silvio era o nome dele. Né? O Forqueta, ali é perto da tua casa. Uns 500, 400 metros. Assim, rapidamente, como é que foi tu como morador do lugar, de uma hora para outra tu vê tudo aquilo? No dia antes nós estávamos juntos, né? Pois é. E daí, de noite, choveu bastante. É uma coisa difícil. Muito difícil. Como pessoa assim, viu aquilo? Quando nós chegamos lá de manhã, assim que nós vimos, era perto das 5 horas da manhã, que veio um pessoal caminhar na estrada, aí foi para ver o que era. Eles tinham visto, a Pavicon veio buscar a máquina, né? E daí eu fui na estrada, ver o que tinha, né? Ele disse, deslizou tudo, tem gente morta para baixo, mas eles não falaram quem. Ele disse lá no Silvio, assim, tampou, levou a casa embora. Daí nós pegamos o trator e a Manu e fomos. Claro. Mas era muita água já nos bueiros, assim, para passar só de trator. Não dava mais. E chegamos lá, não se via nada. Era uma tristeza. Vocês chegaram na noite a ouvir barulho? Não, eu não ouvi nada. O vizinho, bem pertinho a casa o vizinho de lá, o Maurício Branchini, ele ouviu, né? Eu ali em casa como tinha descido aquela lareira e descia muita água no lado da minha casa de noite, daí, certo, pelo aquele barulho da água ali, eu não escutei, mas eles viram o barulho. Mas eles viram os barulhos de outras barreiras, eu acho. Daquele lá, eu acho que nem eles viram. Quando viram, que loucura. Foi muito embora. Rápido, né? Foi muito rápido. Eu acho que foi muito rápido. Né? E a comunidade está se voltando aos pouquinhos. A sociedade ali foi, a igreja antiga também. Né? Mais umas 4 casas foi embora. Também, né? Aos poucos aí vai... Pouco, nós ficamos 15, 20 dias. Eu fiquei quase um mês no Salão da Furna, acampado. Né? Um pessoal era a zona de risco ali. Ficaram uns 15, 20 dias. Depois eu vim para a cidade, fiquei mais uns dias nas minhas gurias aí. Hoje, assim, se chover, até esses dias atrás, que chovia 200 milímetros, todo mundo subia. Imagina. Subia a Manu já saltava na cama e nós tínhamos que sair de casa de madrugada, 2 horas, 3 horas. É uma coisa que vai ficar, né, na frente então, foi muito difícil, né? Mas na frente de Deus não tem ninguém, vamos... A tristeza sempre se perde vida, né? Foi perdido 7 vidas, 6 vidas, né? Assim, mais o... Quilombo teve mais uma, e daí mais o Kiko, que faleceu por aquilo também, né? Então, não foi fácil. E daí, assim, tu ficar com teus amigos no dia antes, assim, o Silvio era aquilo, mas ele estava, no dia antes nós estávamos juntos, no outro dia eu botar ele no meu trator e levar ele morto, 3 quilômetros. Tristeza, né? A gente tem rezar e agradecer a Deus pelos aqueles que ficaram. E vamos, não adianta, nós temos que seguir as nossas vidas. É verdade. Aqueles que foram, infelizmente, é assim, às vezes amanhã depois sermos nós.
Mas a gente fica sempre rezando que não aconteça. Que não aconteça nunca mais, né? Mas foi muito triste para o Gramado inteiro. O estado todo. Não só foi nós que fomos. Uma vez nós olhávamos na TV, nós via São Paulo. A gente não imaginava que ia chegar aqui. Daí, um belo dia desses, nós já vimos aqui. Claro. Bom. Meu amigo, tu tem um convite a fazer, tu é também presidente. Eu sou presidente da Sociedade União, então tu também quer fazer um convite aí, é bom aproveitar, né? Queria fazer um convite, quem quer comprar o cartão, nós temos a venda em vários lugares, vai ter a venda, e se não vai ter na internet também para vender, dia 7/6, o baile dos namorados, não haverá ingresso no local, quem quer ir colaborar com nós e ir lá, nós vamos só vender. Pois eles compram do pessoal. Tem o pessoal que vende. Tem até na internet, vai ter para vender, a Manu vai vender. E o lucro nós vamos tentar. Vamos fazer, desmanchar o salão em cima para o próximo ano, ver se nós temos um salão novo. É a reforma, né? Porque a Sociedade União é das mais antigas de Gramado, está chegando a 100 anos. 100 anos. Vamos ver 2030, né? 2030 é 100 anos de comunidade. Com a Sociedade Nova. Meu pai ficou muitos anos presidente lá também, foi ele que fez uma boa parte. Agora nós vamos desmanchar a parte que ele fez, mas faz parte da vida. Isso é que nem o nosso dia a dia, né? Faz parte da vida. Então, e deixar um abraço para todos os amigos que a gente tem por tudo aí. Tudo aí. Então tá, Capitão, eu queria te agradecer mesmo, deixar um abraço para ti, todo o pessoal aí. Tem tanta gente que a gente gostaria de trazer para cá, mas a gente muitas vezes acaba não conseguindo e não tendo tempo para todo mundo. Mas deixar um grande abraço, com certeza muita gente lembrou de muitas histórias aí, né? E eu queria, então, antes de encerrar, deixar um convite também, a nossa Festa Colônia, feita em Gramado todos os dias, não tem nenhum dia que está fechado, que elas estão fechadas. Do sábado, às 15 horas, aqui no centro tem desfile de carreta também, muito legal, né? A gente sempre, é uma forma de lembrar o nosso interior. E também, então, desejar aí um bom final de noite para todos, um bom fim de semana a todos. Agradecer a Golden Lagueto pelo patrocínio e também a Claro. Voltando a lembrar que a Claro, para quem assina a banda larga de 350 mega, leva 500 mega mais a Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos 6 primeiros meses. A Claro está localizada na Rua São Pedro 514 e sempre é importante consultar as condições de aquisição. Claro, você merece o novo. Uma boa noite a todos e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.